amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Espero que todos tenham passado um Feliz Natal. Eu espero que este Natal tenha sido um Natal de festa, sim, de encontro familiar, mas sempre com Cristo, nunca sem Ele. É Ele que dá o gosto e o sabor das nossas festas. Nós estamos no último domingo do nosso ano civil. Ele está tão velho que dentro de poucos dias ele terminará e dará lugar a outro. Nós não sabemos o que virá no próximo ano. Cada um de nós recebe um livro em branco com 366 páginas. O ano que vem é um ano bissexto, todas em branco. Cada dia vamos escrever as nossas experiências daquele dia que passou. O livro está em branco e depende de cada um a maneira como escrevê-lo e como o terminar. Nós, porém, neste programa, voltamos ao nosso assunto bíblico que estava caminhando, que já tinha passado pelo Sinai, pela legislação, e estava a caminho em demanda da terra prometida a Canaã. Um primeiro esclarecimento. A distância entre o Egito e Canaã, que hoje é Israel, é de mais ou menos 400 quilômetros. É como daqui a São Paulo ao Rio de Janeiro. Levar 40 anos para fazer esta caminhada, mesmo naquela época, parece incrível, não é? 40 anos para caminhar em 400 quilômetros? Na verdade, é a Bíblia quem fala em número 40 por castigo. A geração que saiu do Egito, afora as crianças, deveria perecer no deserto por causa das desobediências. E só entrariam na terra prometida Josué e Caleb, nem Moisés. Castigo por causa das incredulidades e dos desaforos que fizeram a Deus, de acordo com o texto bíblico, ao longo desse percurso ou desse caminho. Está claro? Sim. Olá, padre. Bom dia. É uma alegria. Está vendo? Né? Tinha esquecido o bom dia. Não, imagina. Mas é sempre bom. Ele fala e o padre fala com muita propriedade e eu aproveito para ir bebendo sempre mais. Né? Que alegria estarmos juntos. O senhor falou no número 40, padre. Eu penso também, não sei se é cabível aqui a minha reflexão, quando a gente pega a vida de Moisés, parece que ela é também compreendida em 3 fases, cada qual de 40. O Pentateuco, a partir do livro do Êxodo, deixando o Gênesis de fora, é uma história a Moisés, uma história de Moisés, não como pessoa física, mas como condutor do povo de Deus. Desde o seu nascimento, capítulo 2 do livro do Êxodo, até a sua morte, capítulo 34, último, do livro do Deuteronômio. Né? Eles o tempo inteiro voltam, né, com essa trajetória de 40, até no Novo Testamento, Jesus também ficou no deserto. Para eles um número simbólico, indicando preparação, indicando o inacabado, assim. Agora, padre, como que o maior profeta de Israel não pôde entrar na Terra Prometida? Honestamente, esse é um versículo
que sempre me levanta a questão. Essa é uma pergunta que sempre me volta à memória. Para mim, a resposta é a seguinte: esse é um dos poucos itens para se provar a historicidade de Moisés. Se tivessem que inventá-la, certamente lhe teriam dado um lugar privilegiado na terra de Canaã e um túmulo à altura do que ele fez. Se até hoje não se sabe onde está o túmulo do maior legislador de Israel, o fundador da religião javista, é porque, com toda a probabilidade, isto aqui era uma coisa obscura e vai a favor da historicidade. A própria Bíblia depois tenta explicar em que consistiu esse pecado de Moisés, sem dar uma solução clara, explícita e definitiva. Mas isto é muito importante, porque por aí se pode examinar, se pode concluir que Moisés foi uma figura histórica. Porque muito mais do que isso dele não podemos dizer. Agora, aqui no chão concreto dos capítulos dos Números, nós temos um povo em marcha, um povo que caminha. E é isso que o Senhor falou inicialmente. Um povo que, para caminhar 400 quilômetros, passa essa infinidade de anos. Isso depõe contra a historicidade, óbvio. Evidente. Depois, a quantidade de gente que marcha também depõe negativamente, óbvio, contra a historicidade. O que significa que a historicidade não era o primeiro, mais importante dos escritos ou dos redatores do Pentateuco. Agora, o que eu fico a perguntar, padre, é até que ponto Canaã pôde ser sonhada para aquela gente como terra de fato prometida, porque lá existiam outros povos. Não é que eles chegaram lá e tiveram tudo a seu dispor. É terra de outros povos. Até que ponto Canaã pode ser? Por que Canaã foi poetizada ou considerada? Porque Israel, o povo de Deus, morou lá, junto com outros povos que lá moravam também. Só que em diferentes lugares. Israel ocupou a planície, o planalto, as montanhas, enquanto cananeus viviam na planície, a nível do mar. Mas conviveram sim. Israel nunca foi uma potência dominadora. Nunca. É outra coisa que eu me pergunto. Pois é, sempre esteve na sua história a serviço de alguém. Como Deus pôde escolher este povo? Pois é, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Certo? Se você crê ou aceita revelações privadas, particulares, quem é que viu Nossa Senhora de Fátima? 3 analfabetos. E crianças, né? Pois é. E hoje há um santuário internacional. Deus sempre escolhe aquele que o mundo não quer. Bem, ficaram, de acordo com o texto, no sul de Canaã, porque denegriram, quando Moisés, no texto, mandou exploradores a examinarem a terra e trouxeram notícias agradáveis, o povo que estava em Kadesh Barné, no sul, denegriu. Nós não podemos, nós não somos capazes de lutar com eles, melhor não entrar, e por causa disso veio o castigo. Não querem entrar? Então não entrarão. Até que, depois de muito tempo, tiveram que fazer um contorno através do Oriente, hoje Jordânia, as montanhas de Moabe, e de lá
de acordo com o texto sempre, entrarem em Canaã a partir de Jericó. Mas isso de acordo com o texto. Agora, historicamente, que podemos dizer? Você acha, e temos que fazer um intervalo. Voltamos. Estava querendo dizer no momento anterior, na primeira parte do programa, que, de acordo com a Bíblia sempre, houve uma multidão. A Bíblia fala em 600 mil homens em idade de serviço militar. A isso, se você acrescentar mulheres, velhos e crianças, dá o quê? 2 milhões. Como é possível carregar um grupo desse pelo deserto da Arábia ou pela península do Sinai, o deserto do Sinai? Como é possível? Claro que a Bíblia incha ou infla enormemente os números para que o leitor possa ver ali a mão de Deus. O mais importante para eles não era se aquilo se deu realmente. Era uma grande parábola através da qual eles imaginavam que Deus tivesse sido favorável a eles e caminhado com eles no passado. O que se pode dizer da conquista de Canaã? Velhos, crianças, idosos, mulheres, são pessoas capacitadas a guerrear? Padre, e esse povo todo organizado exatamente já em tribos, serão aquelas mesmas tribos não deixa as tribos de lado. do futuro? Não. Um povo desse seria capaz de guerrear? Não, de certo que não. É claro que não. Mulheres, velhos, doentes, crianças. Como? Sem organização, sem carros militares, sem nada. Já falamos disto, se os israelitas, estamos na proto-história, ou na pré-história de Israel, se os israelitas não vieram do Egito, se a legislação de Israel foi feita progressivamente, e não de uma vez só, se não houve uma marcha de 40 anos pelo deserto, historicamente, que dizer da conquista da terra? É o que eles imaginavam quando escreveram o texto, tivesse sido o passado deles nas mãos de Deus. Isto é bonito, isto é muito bonito. Uma parábola, vamos chamá-la assim, uma grande parábola, que tenta dizer o indizível. Deus, o Deus libertador, sempre esteve conosco. O único Deus, Senhor da história e libertador na história, esteve sempre ao nosso lado. Isto é uma lição que todos nós podemos ter, podemos possuir. A conquista da terra, do ponto de vista histórico, acredito que não se tenha dado. O que hoje em dia se ensina ou se tenta mostrar é uma subida de gente da planície ao Planalto. O Egito, a Palestina, era, como você mesmo disse, povoada por cananeus em cidades-estado. Pequenas cidades-estado, com seu reizinho, com o seu pequeno exército, mas cidades-estado. Eram totalmente subalternas ao Egito, ao palácio do Egito, que mantinha aquilo com mão de ferro, e os tributos eram pagos ao Egito, sim, e os produtos
conquista da terra ou produzidos pela terra eram oferecidos, ou melhor, vendidos ao Egito que os comprava. Uma dependência absoluta de Canaã por parte da parte do Egito. Uma submissão de Canaã ao Egito. Que aconteceu por volta do século 12 ou 11 a.C. Houve o famoso episódio dos povos do mar. Já ouviu falar? Esses povos do mar, vindos do Ocidente, se instalaram no Egito e criaram desordens a não mais poder em Canaã. A hegemonia do Egito caiu enormemente. As cidades ficaram desgovernadas e sem o alimento do dinheiro da venda dos produtos. Que se faz em todos os tempos. Com uma cidade endividada, os habitantes ficam endividados também, não é? Muito. E muita gente perdeu o que tinha e não tinha mais para quem vender ou com quem comerciar. Naquele tempo, o que se fazia com os endividados? Ou morte, ou então escravo. A mais das vezes, escravidão. O próprio, a sua mulher e os seus filhos Exatamente. se transformariam em escravos. E quem não queria se submeter a isso? Fugia Fugia para onde? para os planaltos. Para o Planalto. Por volta de 1150 a.C., lá começaram pequenos ensediamentos que foram crescendo com o tempo e futuramente era o Israel. Aí nasceu os hebreus. Aí nasceu Israel. Nunca saíram da Palestina. Eles subiram para as montanhas para evitar os transtornos da planície. Então, os povos do mar. O israelita primeiro, ele é cananeu. Nesse sentido, a dramaturgia bíblica bate com aquilo que propõe sobre Abraão, né? Porque Abraão é cananeu, né? Abraão não é cananeu, de acordo com a Bíblia. Abraão veio de Ur da Caldeia. Ah, veio de Ur dos caldeus, é. Tá vendo? Então, esses parecem ter sido os primeiros israelitas. Claro que aquilo estava no início ainda, mas pelo menos buscaram a liberdade e uma vida livre no Planalto que já tinha sido habitado em épocas anteriores, em séculos anteriores, mas naquela época, 1150 a.C., mais ou menos, 1100, estava praticamente deserto. Ali foram feitos pequenos ensediamentos, mais no norte que no sul, e dali parece ter nascido o verdadeiro israelita. Interessante. Que já nasceu com um DNA marcado por duas coisas: liberdade e nômade. Depois a gente vai ver que é um povo que não para de caminhar. E que criou essa bela parábola, imaginando ser ela o seu passado, sempre protegidos, apesar de todos os revés da história, sempre protegidos por um Deus libertador. As páginas do Êxodo, onde Deus liberta do Egito no livro, querem dizer o quê? Para nós e para todos, em todos os tempos. O nosso Deus é um Deus libertador. Se estamos oprimidos, é por circunstâncias históricas contrárias à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos um povo livre. E quando essa liberdade se dará plenamente? Na vida eterna. Lá.
certo? Muito bem. Por isso mesmo, mas nós estamos encaminhando lá para o final, por isso mesmo, na Terra Prometida se morria, se sofria, se era escravizado, não era uma terra assim tão maravilhosa. Embora no texto ela seja engrandecida, mas né? isso se Corre compreende leite e mel, né? perfeitamente através da consciência histórica de quem a escreveu, povo. né? Sim. Você vem, por exemplo, você vem do Nordeste. O Nordeste não é o lugar mais, digamos, desenvolvido do Brasil. Mas vocês cantam muita coisa do Nordeste. Para vocês, o Nordeste tem uma importância maravilhosa. Não é uma maneira de viver o passado e se sentir plenamente cidadão daquela terra? Sem dúvidas. Tudo o que falam aconteceu exatamente como? Não. De maneira bem mais humilde, mais simples, e, no entanto, vocês têm uma grande consciência de serem nordestinos e não trocam de geografia. Nós temos que finalizar, mas antes eu queria, primeiro, pensar que estou sendo, digamos, entendido e que estou sendo claro. Em segundo lugar, como este é o último programa do ano, eu não posso encerrar sem desejar a todos um feliz 2020, nas mãos de Deus, com a responsabilidade e alegria de cada um de nós. Feliz Ano Novo. A você, a sua família, que sempre nos acompanha aqui através da Rede Vida, ao pessoal que trabalha aqui na TV conosco, que é uma família para nós, um 2020 abençoado, cheio de muita luz e de muita paz. E também queria fazer um agradecimento especial ao Padre Fernando, que semanalmente coloca a sua sabedoria de vida teologal, presbiteral, a partilhar aqui conosco. Eu espero que neste ano próximo, eu e você que nos acompanha, sejamos um livro em branco e deixemos Deus, através do Padre, escrever sua história bonita de amor em nossas vidas. Feliz Ano Novo.